Bruno conclui que é herdeiro de Jeremias e vê ali uma oportunidade de cobrar o que ele deve pelo passado e decide visitar o tio. Dr. Fausto diz para Marieta que o testamento está quase pronto e ele quer impedir que os funcionários recebam parte da herança. Ele planeja casar com Marifalsa e depois matar Jeremias. Marieta se assusta e diz que não matará o tio. Fausto diz que Jeremias não é seu tio e que ela matará assim como fez com Olegário. O miserável deixa claro que a culpa recairá sobre ela caso ela não cumpra o combinado. É ou não é o cão esse advogado? Bruno encontra Pirilampo e Saracura na cozinha, é claro, né? Prontos para encher a pança. Bruno fica sabendo de todas as novidades. A Marifalsa fica à mercê de Fausto e sente-se muito mal com tanta maldade que ele planeja fazer com a ajuda dela. Ele pede um beijo e ela o rejeita. Também, mulher, fosse fazer um acordo logo com o encapetado em se lascasse. A tontona da Leia diz para Ralph que é capaz de abrir mão da fortuna do marido só para ficar com ele em paz porque o ama. Ralph finge que é uma beleza e proíbe a amante de se separar nessas condições. Ele alega que a ama demais para vê-la sem nada. Ô mulher, larga a mão ser cega, ele só quer ter boi. Lia arrudeia para poder contar para Bruno que a mãe tem um amante. O corno, que é civilizado, diz que já sabia e avisa para a filha que não pretende matar ninguém como ela estava pensando. Nesse instante, o investigador liga e marca um encontro com o Rei do Galho. Pirilampo e Saracura não conseguem dormir. Pirilampo não para de pensar em Lia e Saracura manda ele se orientar, senão o pai dela capa ele. Bruno encontra com o investigador e vê as fotos de Leia chumbregando com Ralph. Bruno fica muito puto e depois de ouvir as ligações entre o casal, ele diz que o corno não é mais besta e pede para o investigador ajudá-lo a pegar os dois sem vergonha num flagrante. Ele decide falar com o delegado também. Leia tá lascada. Lia resolve levar os violeiros até a estação de rádio. Aparício, se achando azarado, diz que não vai dar certo. Bentão concorda, mas Lia garante o sucesso da dupla. Lourdinha aguarda ansiosa a dupla cantar na rádio e elogia Saracura. Dimas demonstra ciúmes. Na rádio, os dois contam a história de vida deles, dizendo que eram peões do Rei do Gado. Bruno, que escutava a rádio, toma um susto, pois os dois boa vida nunca foram peão coisa nenhuma. O locutor pergunta a origem de seus nomes e a dupla diz que conseguiram numa zona. O diretor tenta tirar a dupla do ar, mas Lia proíbe. Os violeiros cantam e são muito elogiados. Bruno descobre que Lia acordou cedo por causa da dupla e fica desconfiado dessa boa vontade repentina da filha. O pessoal da rádio gosta da dupla. Os ouvintes ligam e pedem que eles cantem novamente. O nome, que era motivo de piada, também agrada. O diretor da rádio pergunta se ele já tem empresários e Lia se apresenta como empresária da dupla. Bruno viaja com o detetive e o delegado para pegar Leia com a boca na botija, literalmente. No avião, eles preparam um flagrante. Lia se preocupa ao saber que seu pai foi resolver um assunto importante em São Paulo. Bruno é chamado de Rei do Gado várias vezes e não gosta. Jeremias conversa com o delegado, que insiste em achar que Marcos é suspeito pela morte de Olegário. Jeremias pede que ele deixe essa história de lado, que o tal rapaz não há de ter nada a ver com essa história. O delegado diz que vai esquecer uma ova e vai cumprir sua obrigação como investigador e vai procurar Marcos em Ribeirão Preto pelo endereço do cheque sem fundo que ele passou no hotel. Marcos conversa com o senador sobre a reforma agrária. Marcos diz que não vai dar certo continuar com tudo aquilo, porque é demais para a cabeça dele. O senador fala para Marcos que é uma pena, pois estava começando a gostar dele. Afinal, ele não quer o mal para o pai de seu neto. Marcos fica surpreso com a revelação. O investigador, Bruno e o delegado flagram Leia e Ralph furunfando. O susto foi tanto que não passa nem sinal de Wi-Fi pelo boga do casal safado. Bruno manda os dois se vestirem para ter uma conversa definitiva com a girafa gaeira. Pirilampo diz para Lia que não a esqueceu, e Lia corresponde dizendo que não para de pensar nele. O casal acaba se beijando apaixonadamente. Júlia vê o beijo. Na cozinha, Lourdinha paquera Zé Bentão, que corresponde. Júlia chega e diz que de besta a dupla não tem nada. Bruno diz para Leia que tem provas suficientes em fotos, vídeos e conversas de que ela está o traindo faz tempo e que através dos seus extratos bancários
Pode provar também que com o dinheiro dele ela sustentava Ralph, o gigolô. O safado se mete e Bruno diz que a conversa não chegou no chiqueiro e ameaça dar um tiro bem no meio dos córneos do safado. Bruno manda Leia voltar para Ribeirão para oficializar a separação. Bruno diz que não permitirá que Leia leve nenhum boi dele. Dona Girafa treme nas bases. Bruno diz que, em respeito aos filhos que ela lhe deu, vai garantir que ela não passe fome. Bruno vai para a fazenda do Araguaia e conta o acontecido para Zé. Ele pergunta se o patrão matou o sujeitinho que lhe botou chifres. Bruno diz que não e que foi até bom ter levado esses chifres, pois lhe facilitaram a vida. Quando Bruno vê Luana, ele manda Zé pastar e ela corre para os braços do seu amado. Marcos chega em Ribeirão Preto. Lia conta para Marcos que os pais se separaram oficialmente e, para lascar o resto, Leia conta que a mãe tinha um amante. Marcos fica chocado. Ele tem um ataque de pelanca e diz que quer matar o sujeitinho, pois não tem mais nada a perder nessa vida. É o fresco, é? Lia manda ele tomar jeito de homem, pois o pai dela é quem foi ofendido nessa história e nem por isso quis matar ninguém. Em casa, Caxias conversa com Liliana sobre Marcos. Rosa diz que se ela falar que Marcos a engravidou, pode preparar o caixão porque ela morrerá de desgosto. Liliana então confessa que Marcos é o pai de seu filho. O senador fala para Liliana que Marcos a pediu em casamento. Pronto, pode ligar para a funerária que a véia agora vai morrer. O delegado de Minas chega em Ribeirão. Ele fala com Marcos e Lia. Ele interroga o vagabundo e Lia tenta encobrir a safadeza do irmão, mas o delegado não cai na tapeia da dupla de espertinhos. Bruno conta para Luana, Zé do Araguaia e Donana que está oficialmente separado. Bruno diz que não perdeu nenhum boi, mas também não deixou a infeliz a ver navios e que depois de toda aquela baixaria aceitou caladinho a oferta de Bruno. Zé, inconformado, diz que o patrão deveria ter matado o infeliz, mas Bruno prefere que tudo fique como está. Bruno pergunta se agora Luana vai com ele. Feliz, a moça diz que vai para o céu ou para o inferno, mas que nessa vida não larga Bruno mais não. Marcos leva o delegado para encher a pança e confessa que foi para Minas porque é herdeiro de Jeremias. Marcos diz que Marieta é uma impostora e que Olegário havia espalhado isso na cidade e que o assassino provavelmente está lá. Marcos diz ao delegado que Jeremias Berdinazzi roubou a família dele e por isso que ele foi procurá-lo. Ralph reclama com Leia, pois ela perdeu os bois de Bruno e que ele não era um corno tão manso como eles pensavam. Um infeliz diz que a pensão que ela ganhou de $10.000 por mês é pouco e não dá para ele gastar, mas vê mesmo uma coisa dessa. Ele finaliza chamando Leia de trouxa e dispensa a amante. Toma aí, dona Girafa.